Tá, só um minutinho. Vai iniciar a gravação. Essa reunião está sendo apenas gravada para consultas posteriores. Então, só para a gente ter essa característica, a gente, então, a Argumente ela é uma plataforma, e o Igor vai me corrigir bastante, tá? Mas o foco da plataforma da Argumente é muito na questão de produção de texto. Só que não só isso, ela vai muito além, porque ela também ajuda na análise de comunicação. Então, ela também facilita a gente a planejar essa produção de texto e entender se o aluno está conseguindo raciocinar em cima da proposta, né? Qual é o raciocínio dele em cima da proposta, e posteriormente conseguir ver se a produção de texto que ele faz está coerente com esse raciocínio inicial. Então eu achei uma coisa muito completa, porque apesar de ser uma plataforma digital, ela consegue também ter um pouco daquela noção de brainstorm do início. Eu senti isso, tá bom, Igor? É aquela questão que o professor de português normalmente discute a proposta com os estudantes. A plataforma Argumente ela tem um pouco disso dentro da sua natureza. Eu acho isso bem legal. Essas 10 aulas que nós vamos encaminhar para você, Giovana, elas são pequenas orientações, tá? Não necessariamente você precisa seguir a risca. Ou seja, se por um acaso você achar assim, Ed, não bateu com o meu conteúdo programático, não se acanhe, e o importante é que você consiga usar ela para complementar o teu processo de ensino-aprendizagem na escola. Combinado? Maravilha. Então, beleza. Ok. Uhum. Igor, quer falar mais alguma coisa acerca da Argumente como um todo? Eu tenho 2, 3 slidezinhos aqui, Ed, um pouco para contextualizar essa fala, né? Se vocês quiserem, eu posso já começar compartilhando tela. Giovana, não sei o que Por vocês imaginam. favor, vamos lá, começar já já? pode começar. Já damos o play, então? Então tá bom. Então, Já demos, eu acho que normalmente a gente aguarda um pouquinho, mas eu acho que do Salvatoriano vai ser a Giovana, o pessoal do Uniarp está tendo aula agora, então eu acho que a gente vai focar bastante hoje nesse momento quase que exclusivo com a Giovana, e a gente depois compartilha a gravação com eles. legal. O que vocês acham? Não, maravilha. Então, fechou então. Bom, Giovana, eu primeiro te agradeço pelo tempo. Para a gente, assim, ter essa coisa do novo negócio, da startup, é sempre um desafio, né? Então, tem 2 coisas muito importantes para te contar. A primeira é te agradecer, porque sempre que a gente pode compartilhar o trabalho que a gente está tentando construir, é um filho, né? Quase um filho, então é muito legal. E o segundo, te contar que o projeto ele está sempre em construção, né? Acho que a beleza do produto de tecnologia educacional é que ele nunca está pronto, né? Não que ele não esteja bem montado naquilo que eles propõem fazer, mas ele sempre pode ir mais longe. Então a gente tem esse mesmo cuidado, né, que o Ed estava trazendo para a gente te apoiar, estar ao lado, também é para a gente aprender. Então, ainda que existam algumas sugestões, né, de aulas já encaminhadas na Argumente, outras que o Ed construiu, a gente sempre tenta evoluir no projeto de acordo com o que vocês usam, com o que vocês precisam para a gente poder chegar quase à utopia do perfeito, tá? Então esse é um pouco o mapa. Eu vou compartilhar aqui minha tela, então. Vocês, por favor, me avisem quando vocês estiverem enxergando já minha... Estão vendo aqui? Sim. Estamos sim, Igor. Maravilha. Bom, então a gente vai te apresentar Argumente, né, que é a tecnologia, uma tecnologia educacional que a gente desenvolveu centrada no ensino de produção textual, né? Qual que é a lógica, né? É olhar para o projeto e para o processo educativo, que era isso que o Ed estava trazendo, né? Então, é dizer, poxa, não é só a produção, né? O professor tem um monte de desafio nesse ensino de produção textual anterior à produção propriamente dita, a redação do aluno, né? E posterior à correção até desse texto, né? Então, quando a gente pensa no projeto, a gente pensa em possibilidades para ampliar esse projeto didático, as estratégias de ensino que você tem na escola, constrói na escola, para aumentar a tua produtividade num bom sentido, né, de agilidade, simplicidade para o professor trabalhar, porque a gente sabe que o dia a dia é cheio de detalhes, cheio de particularidades, então como é que a gente faz a tua vida um pouquinho mais fácil? Para promover a interação e o diálogo entre equipe, né, então a gente sabe que língua portuguesa também é complexa, que você muitas vezes divide, imagino que você seja especializada, né, no ensino da produção textual e provavelmente você tem colegas que cuidam da parte de literatura, e da parte, por exemplo, de língua portuguesa, certo?
Imagino, né, Giovana? Então, também, a partir daí, claro, né, facilitar a gestão de ensino e de aprendizagem de dados para tudo isso que está acontecendo e, claro, engajar os alunos, né? Esses meninos não largam mais o celular, então fazer uso da tecnologia também, de algumas estratégias que a gente tem aqui, para esse aluno estar mais próximo à questão da produção textual é mais uma coisa que a gente olha com muito carinho. Sem esquecer, evidentemente, a questão do trabalho de correção do texto. Então, a gente sabe que tem muita coisa anterior à produção, muita coisa posterior à correção, mas que esse elo de produção e correção ele é muito estratégico também para as orientações que a gente acaba levando para esse aluno. Então, a gente olha para tudo, mas cuida disso com um carinho especial, né? Trazendo várias ferramentas de correção, de novo, tentando agilizar esse processo que é super desafiador para vocês, professores, né? Que demanda muito tempo, pensando em como integrar, não sei se é o caso da escola, mas até corretores, né, parceiros da escola, se for o caso, para promover projetos interdisciplinares aí, com outras disciplinas, e para garantir que as correções estão super redondas, né? Então, tudo isso são possibilidades, Giovana. Então, você vai ver que na plataforma, na Argumente, flexibilidade é o valor que a gente entende mais importante para tudo isso. Então, claro que o uso da tecnologia vai depender muito das tuas dores, dos desafios da escola, das tuas prioridades de trabalho, tá? Então não tem um caminho único, não tem um caminho certo, tem aquele que para você for mais eficaz, for mais importante, mas a gente vai te mostrar tudo agora, tá? Então, Igor, deixa eu só fazer um complemento aqui, que por favor. você falou uma questão das dores, tá? A Giovana, ela tem um papel muito importante aqui, porque a coordenadora dela, a Diva, já falou para mim que eles estão procurando justamente algo nesse sentido para a rede toda, né, Giovana? Uma plataforma que facilite o ensino da produção de texto, com ferramentas de correção. Então, a rede Salvatoriano está procurando isso. Então, que legal. vou dizer para você que o meu convite para eles foi um convite cirúrgico. Eu estou tentando unir o útil ao agradável. Eu estou querendo dar para a Giovana uma experiência de maneira que ela consiga ter algo bom, que ela nos ajude a melhorar, como você começou a sua fala, mas que eu já vejo que existe um potencial aí, porque a rede está procurando algo que, no meu ponto de vista, a Argumente consegue tratar bem, tá? Só para te contextualizar, porque eu não havia contextualizado você antes, perdão. Não, imagina, maravilha. Então, vamos lá. E aí, por favor, Giovana, me interrompa, tá? A ideia é fazer um papo para entender exatamente como é que é esse teu dia a dia, né? Onde estão as dificuldades, o que parece mais atrativo, o que você precisa de mais detalhes, tá? A ideia é fazer desse momento um momento de troca, tá? Tá. E aí, dentro dessa lógica, né, a gente vai passar por 5 grandes questões aqui, né? Primeiro, claro, a lógica da criação de atividades, né? Então, o Ed vai trazer algumas atividades, sugestões de sequência didática para vocês. A Argumente tem algumas também esporádicas, mas vocês podem criar atividades, o professor tem seu repertório, a escola pode ter seu repertório e a rede, né, pode ter seu repertório pensando já de cara aí 2022, né? Depois tem um segundo grande desafio, que é como é que eu solicito atividades para os meus alunos, como é que eu vou gerir essas atividades, como é que eu vou corrigir, fazer devolutivas e, por último, como é que eu vou olhar todos os dados gerados desse processo inteiro para iniciar de novo esse ciclo. Pensar que atividade, então, eu peço a seguir, como organizo tudo isso, tá? Então, a lógica é essa, 5 grandes blocos de coisa aqui para a gente olhar no Argumente, tá bom? Bom, dito isso, eu vou fazer o seguinte, deixa eu entrar aqui. Você está vendo minha tela, eu estou na tela de autenticação da Rede Y, essa tela para vocês ela não vai existir, porque a gente já está integrado ao Hub, né, da Positivo, né, do Hub Educacional. Então, o que acontece? Aqui, o aluno não vai fazer esse percurso de login e senha que eu estou te mostrando, mas é a tela para quem consome hoje a Argumente, digamos, de forma isolada, né, fora do Hub. Então, eu tenho eu não sei se a Giovana já viu como que é o acesso do Pense Matemática, Giovana, que os colegas de matemática fazem, tá? Mas vai estar tudo junto nessa mesma plataforma, até uma forma de facilitar para os seus estudantes, porque eles já estão familiarizados com o acesso, né? Então vai ser algo mais natural para eles. Eu acessei o Pense Matemática como mãe, que a minha filha, ela tem, mas como professor nunca acessei. O caminho vai ser basicamente o mesmo, tá? Tá. Aí eu vou ter um login e uma senha, e os meus alunos também, como Pense Matemática?
Isso. Os seus alunos vão usar a mesma que existe hoje, então que eles já estão familiarizados, tá? E você vai ter o seu cadastro de professora de língua portuguesa, que você vai ter acesso a Argumente dentro do Hub. Ok. E aí é o que eu dizia, né, Jonas? Simplifica muito a vida do aluno e a vida do professor, porque você tem várias ferramentas de trabalho integradas no mesmo ambiente, né? Acho que esse é o ponto, né? Um dos benefícios do Hub. Mas, de qualquer forma, basicamente, você vai fazer esse processo de autenticação, login e senha, vai clicar lá no botãozinho de entrar. Opa, aqui a sessão expirou, porque eu estava usando isso mais cedo. Deixa eu atualizar. Então, você vai fazer aqui teu login e senha, e você vai entrar numa página principal, digamos, de professor da Argumente. Tá? Então, estou aqui na página de início. A gente tem um menu principal todo aqui em cima, que eu vou explicar depois com calma para você. Mas na página de início, a gente tem as atividades que estão em aberto, que são atividades que eu já solicitei para os meus alunos, e daqui a pouco a gente vai entrar nesse detalhe de como solicitar, que eu tenho 2 atividades solicitadas, uma de mini-conto, para uma tarefa de análise da situação de comunicação, outra uma notícia, que é personalizada do professor, mas já vamos entrar nesse detalhe. Agora, como naqueles 5 blocos, como eu crio atividades, né? Como é que eu tenho o meu repositório de atividades, ou repositório de sugestões de atividades que o Ed construiu para a gente, ou aquelas que a plataforma tem, né? Eu venho aqui no Minhas Atividades, então essa primeira barrinha, clico lá nas Minhas Atividades, e aí eu tenho a possibilidade de criar quantas atividades eu quiser. Então, eu clico no Criar Atividades, e eu vou, digamos, nomear, né, classificar essa atividade para o meu projeto didático. Então, eu tenho mais de 30 gêneros de produção aqui para o professor classificar sua atividade. Então, a gente pode estar trabalhando com apresentação oral, artigo de opinião, cartas, comentário, contos dos diferentes tipos, conto popular, conto de mistério, conto de terror, crônicas, dissertação argumentativa, dissertação Enem, editorial, micro-roteiro, mini-conto, relatório. E por que tudo isso? Né? Porque a gente entende que cada escola é única, né? Ou cada rede é única, e ela tem sua própria sequência, sua própria estrutura, seu próprio projeto didático. Então, muitas vezes, que gênero eu trabalho primeiro, que gênero eu trabalho depois. Então, toda essa flexibilidade a escola tem. Então, ela pode criar uma atividade associada a qualquer um desses gêneros. Não sei se você quer escolher algum aqui. Sei lá, vou pegar um conto de aventura, vou criar uma atividade. Então, você pode dar o nome dessa atividade que você quiser e vou dar o tema. Apresentação. Certo? Nessa lógica, eu posso aqui classificar de acordo com aquilo que para mim faz sentido. Os nomes são meus, eu dou o nome que eu quiser, só preciso associar o gênero. E eu tenho 2 caminhos, Giovana. Eu posso criar isso como texto e como PDF. O que é criar como texto? Eu tenho um grande editor que eu posso digitar aqui de acordo com os textos, posso fazer qualquer coisa dessa, ou posso copiar e colar do Word, ou copiar e colar da internet. Então, eu peguei aqui, por exemplo, um textos daqueles, né, Loren e tal, para não ficar fazendo... Copio, volto na plataforma, colo. Criei minha proposta. Então, eu posso fazer isso quantas vezes quiser. Mas o que mais eu posso fazer? Além de editar, né, claro, para deixar mais bonita aqui a minha proposta, colocar bold, colocar sublinhado, colocar decidir tamanho de fonte, pintar, taxar, etc. Eu posso também, por exemplo, inserir um link de uma videoaula. Então, aqui é como se fosse um e-mail, né? A mesma lógica do Google, por exemplo, quando você vai anexar, né, um link para uma videoaula. Posso inserir uma tabela, posso inserir um vídeo multimídia, um áudio, o que quer que valha, ou uma imagem. Então, imagina que se eu for colocar um vídeo aqui, por exemplo, venho aqui no YouTube, vou escolher lá MPB, as melhores da MPB. Se eu copiar só esse endereço, Ctrl+C, voltar aqui na plataforma e fizer um Ctrl+V, olha o que acontece. O vídeo já fica integrado à plataforma para os alunos, né, especialmente esses alunos pequenos, né, Fundamental 2, sexto, sétimos anos, para eles não terem que sair da plataforma. Então, você pode botar teus textos, teus vídeos, teus áudios, tuas músicas, tuas imagens,
E tudo isso com Ctrl+C, Ctrl+V. Se você já tiver, por exemplo, esses arquivos aqui no computador, você pode clicar lá, escolher, selecione um arquivo ou solte aqui. Vou escolher o arquivo. Então, vou pegar lá uma imagem, pegar uma imagem qualquer, sei lá, vamos pegar aqui adoro elefante, vamos pegar aqui esse elefante, mesma coisa, escolhi o arquivo, está carregando, ó, selecionei a imagem do elefante. Se eu clico aqui no quadradinho, ó, eu amplio, diminuo, posso colocar a legenda, elefante africano, na verdade não sei se é africano, mas deve ser, né? Opa. E aqui eu posso escolher direita, esquerda. Então veja, Giovana, aqui é muito simples você criar a atividade de acordo com o teu projeto pedagógico, tá? Na opção de texto tenho todos esses recursos que você viu e posso também clicar lá e anexar quantos documentos eu quiser. Então eu posso anexar grade de correção, posso anexar mais materiais de apoio, 1, 2, 3, quantos anexos você achar necessário. Então, qual a vantagem de usar essa opção de texto? Que tudo isso é responsivo. Então, se esse aluno estiver consumindo isso no tablet, veja, não tem problema, já está adaptado ao tamanho do tablet a proposta de produção que ele vai receber para ele produzir. A proposta de produção ou a proposta de atividade que ele vai receber, a tarefa que ele vai receber. Se eu disser, não, Igor, mas eu ainda não estou tão familiarizado com a tecnologia, eu estou sem tempo nessa semana para produzir tudo isso, e eu vou aplicar uma avaliação. E essa avaliação, ele sai com o logo da escola, tem outras questões. Não tem problema, você pode ter a opção PDF, e na opção PDF você vai fazer aquele caminho que eu te mostrei. Selecione um arquivo ou solte aqui. Na verdade, ele pode ser um PDF ou um PPT, ou um PowerPoint. Então, qualquer uma das duas alternativas funciona. Então, você vai escolher o arquivo, vai arrastar esse arquivo lá para a página principal, e aí você veja que o teu próprio computador só vai te mostrar arquivos em PowerPoint, em PDF, em PowerPoint. Se eu abrir qualquer pasta dessa, ele não vai me mostrar um arquivo em Excel, ele não vai me mostrar um arquivo em um Word. Então, você não tem nenhum risco de colocar um arquivo errado, ou um arquivo que a plataforma não aceita na plataforma, tá bom? Então, basta selecionar o arquivo e dar um OK, ele vai mostrar o arquivo para os meninos. Mesma lógica, posso criar essa proposta com quantos anexos eu quiser. Então, pode ser em texto ou pode ser em PDF. Cliquei no botãozinho de criar atividade. O que acontece? Essa atividade está pronta aqui no meu repositório. Então, veja que essas atividades todas são atividades que eu fui criando ao longo do tempo. Então, eu tenho lá relatos de viagem, carta argumentativa, artigo de opinião, dissertação Enem, uma atividade de outro tipo, outro gênero. Aí você fala, Igor, mas o que é outro tipo, outro gênero? Imagina que eu quero fazer uma atividade de poesia. Então, a gente pode até cadastrar amanhã outros tipos de gênero textual para a escola poder classificar muito bem essa atividade. A gente classificou, acho que quase 35 já, acho, e continua colocando outros gêneros, mas isso é muito simples, na verdade, muito rápido, mas a gente colocou aqueles gêneros que a escola a gente sabe que trabalha com um pouco mais de frequência, né? Então, quando não existe esse gênero, a gente coloca outro tipo, outro gênero. Ah, mas por que também colocar, né, classificar esse gênero? Porque para cada gênero, a gente sugere uma grade de correção. Então, quando você classifica a tua atividade em relato de viagem, se você quiser uma grade de correção, a plataforma vai te sugerir uma grade de correção para o relato de viagem, que é específica para esse gênero. Se você pedir uma carta, vai ser uma grade específica para a carta. Se você pedir uma dissertação Enem, vai ser uma grade específica para a dissertação Enem. Então, aqui eu cliquei na atividade, veja, eu vou ver a atividade, posso inclusive editar, mudar qualquer coisa, posso duplicar para usar ela como referência, mas a lógica é, você aqui no Minhas Atividades pode ter quantas atividades você quiser, já organizadas para trabalhar com os teus alunos ao longo do tempo, tá bom? Alguma dúvida aqui, Giovana? Os alunos conseguem acessar pelo celular ou não? Sim, boa pergunta. Os alunos conseguem acessar por qualquer dispositivo conectado à internet. Então, eles vão conseguir acessar pelo celular, eles vão conseguir acessar pelo tablet, pelo notebook ou pelo computador de mesa normal. Então,
isso é muito importante, porque chega até a democratizar um pouquinho o acesso, né? Porque a gente trabalha com algumas escolas, por exemplo, né? Inclusive muito mais carentes da rede pública, que às vezes o aluno não tem uma infraestrutura muito bacana. Então, ele vai pegar o telefone da mãe emprestado, mas vai conseguir acessar a atividade, vai conseguir fazer a atividade, e de uma forma ou de outra, vou te mostrar quais são as opções, vai conseguir devolver a atividade para o professor corrigir e trabalhar. Então, se a escola quer que ele faça no laboratório, se a escola quer que ele faça em casa, se ele vai fazer com o celular ou se ele vai fazer com o notebook, não é um problema, é indiferente, tá bom? Todos os caminhos são válidos. Só uma pergunta. Por A favor. correção que você diz que tem na plataforma, o aluno, vamos supor, ele escreve o texto que eu pedi, vamos supor, um relato de viagem. Aí ele coloca na plataforma e a plataforma corrige? Como não. que é? Eu vou chegar lá, tá? Ó, tá. O primeiro ponto era esse aqui de te mostrar a criação da atividade. Tá bom. Tá bom? Então, esse aqui, check, alguma dúvida? Tranquilo? Tranquilo. Tá, então agora vamos para o 2, mas a gente pode ficar tranquila que a gente vai passar pelo 5 aqui, tá? Então, ponto número 2. Como é que eu solicito atividades, então? Né? Bom, nesse processo, quando eu estou aqui na página de início, vou voltar para aqui nas minhas atividades, tenho todo o meu repositório, as atividades que eu criei, sugeridas pelo Ed, as que eu quis criar por qualquer outra razão. Mas quando eu estou na página de início, como eu te falei, tenho as atividades que estão em aberto, mas eu tenho um botãozinho aqui que é o solicitar atividade. Então, na verdade, esse é o único botão que você encontra aqui na página de início. Então, como é que eu peço uma atividade? Eu clico no solicitar atividade, e aí a plataforma vai me colocar num percurso. Eu vou encontrar nesse percurso, primeiro caso, né, definir quem são os estudantes que vão receber essa atividade. Então, aqui eu tenho o primeiro ano do fundamental, o primeiro ano do ensino médio. Isso não é realista, né? No mundo da escola, a gente sabe que são professores diferentes, generalista, especialista, mas aqui estava só como exemplo, né? Vou até tirar isso aqui para não confundir as pessoas, mas a gente agrupa por anos, e dentro de cada ano desse, por exemplo, no terceiro ano, você vai ter lá o sexto ano, você vai ter todas as turmas que você leciona. Então, você pode ter lá o sexto A, o sexto C e o sexto D. O Ed tem o sexto B e eu tenho o sexto G, o H e o I. Então, cada professor vai ter acesso às suas turmas nessa página, né, nessa primeira etapa da solicitação das atividades. Quando eu vou solicitar atividade, eu posso clicar aqui e solicitar para todas as turmas, então para o A e para o B nesse caso, e aí eu vou para a página seguinte, ou vou voltar. Posso pedir só para o A. Vou voltar. Posso pedir só para o B. Posso selecionar as turmas, e aqui imagina que se eu tiver 5, 6, 10 turmas, eu vou clicar lá no checkzinho para dizer qual eu quero que receba essa atividade, tá? Então, isso simplifica também o trabalho do professor, sei lá, as turmas que têm aula de segunda-feira, as turmas que têm aula de quarta-feira. Então, você consegue também simplificar, agilizar um pouquinho o teu trabalho aqui, não tem que pedir uma por turma. São escolhas do professor, você pode pedir uma por turma, mas você também pode pedir para alguns estudantes só. Então, imagina que eu vou pedir só para o Felipe, só para o Gustavo e só para o Igor. Por quê? Porque o Igor, o Felipe e o Gustavo, eles estão com uma dificuldade específica na construção do personagem. Porque o Igor, o Gustavo e o Felipe estão de recuperação. Porque eles perderam a avaliação. Porque eles estão fazendo esse projeto de um trabalho de contraturno. Então, aqui, o que acontece? De uma maneira muito simples, Giovana, você consegue personalizar o ensino. Então, você diz, olha, eu vou pedir uma atividade para um grupo, para um aluno, para um grupo de alunos, para uma turma ou para todas as turmas. É indiferente. Você decide quem recebe essa atividade. Então, se eu pedir aqui para 3 alunos, por exemplo, eu vou pedir um pouquinho mais, eu vou pedir mais uns 5 aqui, só para mostrar a tabela lá depois. Então, vou selecionar meus 5 alunos, tem lá 5, eu poderia usar os filtros aqui para encontrar os alunos, né? Se eu tiver uma lista muito grande, né? A gente tem parceiros que tem aí 200, 300 alunos por ano, então, às vezes, usar essa busca, né? Seja o filtro por turma ou a busca pelo nome do aluno ajuda bastante, mas eu vou selecionar 5 alunos, vou dar para o próximo passo. Aí eu digo, bom, já sei quem vai receber a atividade, mas que gênero eu vou trabalhar com esse aluno? E aí você tem todas aquelas opções de gênero que eu te dizia. Então, de novo, eu posso pedir
Abaixo-assinado, carta aberta, comentário em site, conto de terror, não tem certo nem errado. Se eu clicar lá, ele avança. Se eu voltar, ele retorna. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, um conto de aventura, que eu acho que foi o que a gente construiu agora a proposta, o que eu vou ver? Eu vou ver, a partir daquele gênero, as propostas de produção que eu tenho disponíveis para trabalhar com os meninos. Então, eu vou ter lá a proposta Giovana número 1, a apresentação Projeto Hub Argumente, que é a proposta que a gente criou agora. Então, veja, a gente criou nas minhas atividades, ela já está disponível aqui para eu consumir nas propostas de produção. Eu tenho uma outra que eu criei no passado, lá, Quem é o Assassino, mas eu posso ter as em verde aqui, propostas que são sugeridas pela plataforma, né? Então, você, caso queira, pode colocar, inserir as atividades sugeridas, né, pelo Ed, pode escolher essas que a gente já traz aqui, ou pode construir suas próprias tarefas. A vantagem de fazer as que o Ed construiu com muito carinho é que ele já pensou, de novo, né, nessa integração com o conteúdo programático que vocês seguem, então já tem um olhar e um cuidado, né, talvez muito mais personalizado para aquilo que ele conhece da estrutura toda de vocês. Mas veja, se eu não criei atividade ainda aqui nas minhas atividades, eu poderia criar agora, bastaria clicar nesse botãozinho aqui do criar atividade, mas se eu clicar em qualquer uma delas, o que eu vejo? Eu vejo exatamente a proposta de produção que o aluno vai receber. Então, se eu tenho dúvida, eu falo qual que era mesmo que eu estava procurando, era o lugar onde não há tempo. Não, essa aqui o aluno vai ter esse desafio, aquele desafio. Não, essa aqui mesmo. Não, vou trabalhar com essa da apresentação do projeto Hub Argumente, é que eu quero. Próximo passo. Então, eu defini quem vai receber a atividade, eu defini que atividade, que gênero será esse, qual a proposta, e aí eu confirmo tudo isso. Então, eu tenho aqui uns dados para confirmar essas possibilidades. Eu tenho a definição de quando eu quero que essa atividade seja enviada para os alunos. Então, se você quer se organizar para uma avaliação que vai acontecer na quarta-feira que vem, você está com o tempo agora disponível para preparar tudo isso na plataforma, você pode decidir programar esse início só para quarta-feira que vem. Isso quer dizer que até quarta, nesse horário que você vai definir, 8 da manhã, 8h30 da manhã, o aluno não recebe atividade. Ele só vai receber naquele momento. Então, eu vou programar uma atividade aqui, só para você ver onde ela aparece, para daqui a, vamos ver, dia até às 16h30, tá? Vamos ver se dá tempo, porque já são 16h28. Mas, de qualquer forma, eu defino, a partir do momento da programação, eu defino a data de entrega, e eu posso dizer, vou dar 1 semana para esses meninos, vou dar 10 dias, vou dar 2 semanas. Vai de acordo ao teu planejamento, né, a tua estratégia, né, de trabalho com os meninos. Você vai definir, vai acordar com eles uma referência de horário de entrega, às 15 horas, até às 15 horas, então. Eu vou mudar aqui para 45, porque senão eu não vou conseguir mostrar com calma tudo que eu quero te mostrar. E aí eu posso decidir se eu quero que essa produção seja digitada ou se essa produção que ela seja manuscrita. Se ela for digitada, o que vai acontecer? O aluno vai poder digitar a produção na Argumente ou vai digitar no Word, no Google Docs, copiar e colar na Argumente. Tá? Então, imagina que o aluno tem, de novo, pouco acesso à internet em casa. Ele precisa do celular da mãe para conseguir se conectar à internet. Então, ele vai fazer no computador, mas precisa do celular da mãe para usar 3G para mandar a sua produção. Então, ele vai digitar no Word. Quando a mãe chegar, ele vai conectar o computador no celular, vai entrar, vai copiar o texto do Word, colocar na plataforma e vai mandar digitado. Ah, não, eu quero manuscrita. Então, o aluno ele vai receber a proposta de produção, vai fazer sua atividade no caderno, numa ficha específica da escola, numa folha em branco, com pauta, sem pauta, naquilo que você determinar, e vai te mandar uma foto. Então, qualquer um dos caminhos é possível. Então, de novo, mais uma questão de flexibilidade. Qualquer gênero, qualquer estrutura, digitada, manuscrita, com o prazo que você quiser, com início programado, sem início programado. Então, aqui são todas as flexibilidades que a gente traz. E mais uma, quer dizer, eu vou dar nota ou não vou dar nota? E também vai um pouco da cultura e do momento, da intenção que você tem com aquele trabalho. Então, você diz, eu vou atribuir nota agora,
e depois vai fazer a reescrita só quem não for bem. Ah, não, eu não vou atribuir nota agora e todo mundo vai fazer a reescrita, vou dar nota só na segunda versão. Então não tem certo nem errado, tem o teu projeto didático, aquilo que você quer construir, aquilo que você acordou com a escola, a tua estratégia, né, para engajar os meninos no processo, etc. Então, vou atribuir nota. Ah, vou usar grade para atribuir nota? É 0 a 10 e é só o número ou eu quero usar uma estrutura de correção? Ah, não, quero estrutura, eu quero usar uma grade. Então, como você solicitou um conto de aventura, se você quiser, você vai ter uma grade da Argumente para avaliar contos. Se você falar, não, eu quero trabalhar com outra grade, não tem problema. A gente também pode receber todas as grades da escola, da rede, colocar essas grades na plataforma e você só tem que escolher qual você vai usar aqui no momento de fazer a correção dos alunos. Então, é mais, de novo, um momento de personalização desse trabalho de acordo com o projeto didático de vocês, com as ferramentas de trabalho da escola. Então, aqui eu vou usar da Argumente, por exemplo, tá? Mas poderia não usar a grade, etc. E aí tem mais uma cerejinha do bolo. A gente também se preocupa muito, Joana, com a questão do engajamento, né, que eu vinha falando para o aluno, e com essas orientações e com, com essa humanização do processo. Né? Então, a gente tem aí, claro, a tecnologia. Posso fazer uma pergunta, Igor? Claro, Ed, por favor. Perdão, Igor, não, imagina. Você estava falando assim, falando da personalização e eu sei que isso é algo interessante para as escolas porque elas têm já uma linha de raciocínio. Vamos pensar da seguinte maneira. A Giovana, ela montou uma grade de correção que tem os tópicos que ele julgou importante na escola. Essa grade vai ficar disponível só para a rede ou para a escola dela? Ou ela entra numa forma de acervo geral da plataforma? Ed, a pergunta é maravilhosa, porque, na verdade, assim, a gente respeita muito essa identidade da escola. Então, o que acontece? Tudo que vocês criarem, Giovana, é da escola. Então, a tua proposta de produção, só você vê. Isso não está disponível para mais ninguém no Brasil. Inclusive, não está disponível para a escola da rede se a gente não fizer isso acontecer. Tá? E a grade de correção, a mesma coisa. Então, a grade é diferente. A grade a gente cadastra na plataforma e associa à sua escola ou à sua rede. Então, todos os professores da escola vão ver essa grade. Todas as escolas da rede vão ver essa grade. Porém, a proposta de produção hoje é só do professor. Então, a gente cuida muito dessa história do direito autoral. Claro que depois você diz, não tem problema, é da rede, vou compartilhar, tá tudo bem, tá combinado. Então, a gente vai para o Volta às Aulas, a rede vai poder cadastrar suas propostas e já vai disponibilizar essas propostas para vocês também, tá? Então, é mais um canal. Tranquilo? Até aqui? Tá gostando? Tá divertido? Porque, afinal de contas, sexta-feira, antes do feriado, só você, Giovana, só você para cuidar da gente, viu? Para dar esse carinho todo. Mas vamos lá. Então, nessa lógica, a pergunta do Ed é super pertinente, porque aqui eu tenho essa grade porque essa grade foi associada a essa escola fake, que é a escola AA. Mas poderia não ter essa grade, ou eu poderia ter mais 5 grades aqui, tá? Indiferente. E aí, como eu dizia na história da humanização do processo, né, do vínculo com esse aluno, do engajamento dos meninos na atividade, caso o professor queira, de novo, mais flexibilidade, nada na plataforma é obrigatório, Giovana. Você não precisa ter isso programado, você não precisa escolher só digitada e manuscrita o tempo todo, você não precisa dar nota, não precisa usar grade, é de acordo com o teu projeto didático. Então, o que acontece aqui? Aqui, nessa lógica, você pode deixar aqui as orientações e instruções complementares. Pessoal, atenção ao prazo de entrega. Não vou aceitar atrasos. Vale nota. Mas é com muito carinho. Né? Você põe lá o que você quiser. Boa sorte. Nessa lógica, você pode escrever, botar referências, botar estruturas, mas você também pode gravar. O que é o gravar? Quando você grava, clique no botãozinho, confirmei aqui no botãozinho para dizer que eu quero gravar toda a tela cheia, compartilhar. O que eu estou fazendo agora, nesse exato momento?
Eu estou gravando minha tela, estou gravando meu áudio, e se eu quiser, eu ligo a webcam. Então, nesse processo, eu vou dizer, meninos, lembra do que a gente conversou na semana passada, que vocês estavam errando isso, isso, isso? Então, fiquem muito atentos nessa produção. Ó, vai até o dia 10, não deixem para o último minuto, tá? 15 horas, vai valer nota. Tá? Eu vou usar uma grade, vocês vão entender isso tudo muito bem em manuscrito, tá? Mas no manuscrito, caneta. Não façam a lápis que depois ninguém consegue ler, nem vocês, depois na devolutiva, tá bom? Então vamos lá, boa sorte, pessoal. Então o que a gente está fazendo aqui, Giovana? A gente está dando, mesmo num trabalho assíncrono, a gente está dando mais subsídios para esse aluno poder executar muito bem sua tarefa, recorrer quantas vezes quiser esse vídeo, para se engajar ao processo, para retomar a questão da sala de aula. Ah, Igor, eu preciso fazer isso? Não. De novo, ninguém melhor que o professor para entender o que cada turma precisa naquele momento, de que forma. Então aqui, ó, tem o botãozinho do play. Se eu botar o play aqui, ó, você não vai ouvir o som porque está saindo aqui no meu ouvido, mas no meu fone, mas ó, tá vendo? Aqui está preto e branco, mas para o aluno vai aparecer colorido, tá? Só porque já estou com outra câmera, acho que fica muito pesado para a internet que eu estou usando, mas de qualquer forma, ele está gravado igual, né? Porque a gente já está na câmera do Teams também. Fiz tudo isso? Maravilha. Então, programei início, conferi, fiz meu vídeo, defini as questões que eu quero, vou concluir. 1, 2, 3 e atividade solicitada com sucesso. Mas, Igor, como assim solicitada? Porque tem 2 em aberto. E eu programei. Ah, é verdade. Então, tem 2 em aberto, as mesmas 2, mas veja que nessa aba aqui do lado, eu tenho programadas. Uma programada. Se eu clicar aqui, ó, conto de aventura, Giovana, apresentação projeto Hub Argumente, programada para o início, dia 3/9, às 16h45. Isso quer dizer que até o dia 3/9, às 16h45, os meninos não vão ter acesso a essa atividade. Você sabe disso por quê? Porque ela está aqui no programada. Quando acontecer, né, o tempo passa, o tempo voa, daqui a 7 minutos essa atividade vai sumir daqui, você vai ver, e ela vai vir aqui para atividade em aberto. E eu vou ter uma terceira atividade aqui e lá vai estar zerado. Isso quer dizer que você, ao acessar a plataforma, sabe se você tem atividade programada ou não. Sabe, se os alunos já receberam. O que está na tua tela é porque o aluno tem acesso à produção. Tá bom? Dúvidas e comentários aqui, Giovana, que esse é o ponto 2 do solicitar atividade. Eu sei que é muito detalhe, mas é isso. Você vai ter o vídeo, tem o Ed e eu também, sempre que você precisar, para a gente te apoiar nesse trabalho, tá? Eu achei bem bacana aquela parte ali de gravar. Né? De gravar, né? Muitas vezes você explica na sala e eles não entendem depois na hora de fazer. Então, é bem bacana essa parte de deixar gravada a explicação. Se eu falar para você, Giovana, que essa também foi um dos pontos que eu adorei, porque eu falei assim, às vezes a gente lê uma orientação e a gente não entende, a interpretação é algo que a criança também está aprendendo, né? Então, pensa, se já é melhor até do que desenhar, né? A gente brinca com o aluno. Será que eu tenho que desenhar para você entender? Agora tem uma coisa melhor ainda que desenhar. É verdade. É verdade. E tem aquela história, né? Às vezes, eu lembro do meu tempo de menino em Florianópolis. Tocava o sinal, você quer sair correndo para comprar teu lanche, para jogar bola, para fazer o que quer fazer tudo menos parar para anotar 5 coisas que a professora deixou no cantinho da lousa para dizer, ó, pessoal, é isso aqui. Aí começava aquela coisa, na época não tinha nem celular, né? Lógico. Ficava aquela coisa, quem será que anotou esse negócio para saber o que é que nós temos que fazer para quando? Então, nem a data, nem a informação do que, nem do como. Então, a gente cuida muito disso e muda completamente o engajamento do aluno, né? Porque ele está lá e diz assim, estou preparado para fazer. E ele não tem muleta também, né? Para o bem e para o mal. Então, tem um acolhimento, né? Tem uma orientação concreta e tem também a muleta que ele perde. Senão, mas eu não ficou muito claro. Você pode ver 10 vezes o vídeo. Está lá o vídeo, não tem problema. E é para daqui a uma semana, a gente vai se encontrar antes. Então, me pergunta na sala de aula depois, né? Não tem problema. Então, acho que isso é muito legal também. E você vai ver que esse recurso está em mais um lugar na plataforma, tá? Tem mais uma surpresa aí para você daqui a pouco. Tranquilo no processo aqui, Giovana? Oi, fala, Edi. Sem falar, né? Gente, desculpa, tá bom, Igor? Eu sei que eu deveria estar mais como ouvinte, mas... Não, senhor, tá um prazer, Ed. Tô adorando. Por favor, me ajuda. Assim como a Giovana, atividades.
E vamos pensar, né, Giovana? Olha só que interessante. A gente tem essa situação em que a gente pode gravar o vídeo de orientação, mas se a gente tiver também algum vídeo que fale algo sobre o gênero textual em específico liberado no YouTube, basta dar um Ctrl+C no link, Ctrl+V lá dentro daquele editor de texto, né, Igor? Exatamente. Então ele vai ter uma dupla orientação. Resumindo, como o Igor disse, aquela muleta de falar, eu não consigo fazer porque eu não entendi o que é para fazer, a gente acaba cortando na raiz, né? Não tem como escapar. E aí, nessa lógica, Giovana, às vezes você pode até pegar o material que você utiliza. Então, você tem, de novo, as sugestões de atividade do Ed. Tem algumas da plataforma, mas você tem o teu conteúdo programático. Você pode tirar uma foto. Olha que coisa, você pode tirar uma foto, fazer o PDF daquela foto, né? E falar assim, olha, tá aqui a página que vocês vão resolver do livro. É isso aqui, é essa atividade. Então, não tem nem isso o aluno tem mais como escapar. Era isso que eu ia perguntar, se eu podia gravar o vídeo explicando e colocando um vídeo, de repente, sobre o conteúdo, né? Pode, olha, essa tua ideia, na verdade, está lá na programação da atividade, né? De botar o vídeo então, lembra que eu falei que o produto é vivo? Sim. Você vê que você nem começou a usar, Giovana, já teve uma ideia maravilhosa, né? Eu quero gravar a tela lá na construção da atividade e não na orientação só de como executar. Também dá. Hoje, como é que você faz lá? Você cria o link de acesso a esse vídeo. Então, se você criou esse link, né, salvou esse vídeo em algum lugar, mas eu vou integrar isso na plataforma, te prometo. 2022 eu já estou te devendo essa, tá? Estou marcando aqui na minha lista dessa gravação, porque a funcionalidade ela está desenvolvida. Então, vou botar a gravação de tela na criação da atividade. Agora, de qualquer forma, você pode colocar o link lá na proposta de produção e você pode colocar a foto como arquivo anexo. Então, se você gravou o vídeo, pode ser como um arquivo anexo, pode ser o link. Tem vários caminhos aí para você usar o que você considera mais fácil para esse aluno acessar tudo que você quer que ele acesse, tá? Tranquilo? Bom, então, nós falamos da criação da atividade, e já tem ideia nova. Falamos da solicitação da atividade. Como é que eu faço a gestão dessas atividades agora, tá? Pedir atividade, né? Nesse caso, especificamente, a gente pediu aqui para as 17h45, faltam 2 minutinhos, mas a qualquer tempo, seja essas atividades que eu criei aqui, do mini conto digitada ou da notícia digitada, ou do conto de aventura manuscrito, qualquer uma delas, você está vendo que quando eu passo o mouse em cima da imagem, ele muda, vira uma mãozinha? Então, se eu passo a mãozinha aqui e clico na atividade, eu entro na ficha da atividade. No card, eu tenho algumas informações gerais. Então, eu sei quem vai receber, que tipo de produção eu solicitei, qual é a data de início e horário da programada, ou, no caso daquela que já abriu, que data ela vai ser a data de entrega, quantos meninos, né, qual percentual de meninos, de alunos que já começou a trabalhar na atividade e qual percentual de alunos que já concluiu a atividade. Sabe aquela brincadeira que você pede atividade hoje e na quarta-feira você fala, meninos, e aí, quem já começou a fazer aquele trabalho? Aí, não, eu já. Você olha lá e fala, vocês não me enganam, ninguém começou essa atividade ainda, né? Vocês vão deixar para o último minuto? É isso. Então, você, só de olhar aqui na página inicial, você já consegue saber se o pessoal está deixando para a última hora, se você tem que dar um puxão de orelha, se tem que, pessoal, um lembrete, né, aquela história toda. Se eu clicar aqui, eu vejo a notícia. Se eu clicar aqui, eu vejo a ficha do mini conto. Se eu clicar lá no conto de aventura, eu vejo exatamente a atividade que a gente criou juntos. E o que eu vejo com mais detalhe aqui? Data de início, data de entrega. Aqui eu tenho um botãozinho de compartilhar o link da atividade, que pode ser para o Google, sala de aula, ou simplesmente copiar o link e jogar no grupo de WhatsApp da turma, em outro LMS que você possa ter para organizar o trabalho, o acesso dos meninos. Eles sabem, né? Claro, porque eles vão acessar a plataforma, porque você falou em sala de aula, vão ter toda a orientação, mas você também pode dar o link para ele cair direto na atividade. Mas quem vai conseguir acessar essa atividade? Só o aluno que está na lista que recebeu a atividade.
Então, se o Ed tentar acessar a atividade, ele não vai conseguir, porque ele não faz parte dessa lista, mesmo com o link. Então, aqui eu tenho a possibilidade de compartilhar o link. Nessa aba entregas e correções, eu tenho a relação de todos os alunos que receberam a atividade, suas respectivas turmas, e consigo saber, aluno a aluno, quem começou, quem não começou, quem já entregou. Se eu clicar em qualquer um dessas colunas aqui nessa primeira linha, né, a churada, são filtros. Eu quero ver os meninos só do terceiro B. Ele vai lá e filtra e mostra só os meninos do terceiro B. Vou lá, vou tirar o filtro. Clico no xizinho ou desabilito lá o check. Ah, quero ver quem entregou. Aqui, claro, ninguém começou, então todos estão lá como não iniciados. Mas eu consigo administrar cada um dos alunos que tem aqui, que recebeu essa atividade, para saber quem começou, quem não começou. O que mais eu consigo fazer só na gestão da atividade? Bom, estou vendo aqui detalhe a detalhe, mas se eu olhar aqui no status da produção, eu estou vendo grandes números. Então, eu sei que ninguém começou. Quando a turma é muito grande, claro, aqui eu estou vendo a tabela toda de uma vez só. Mas se fossem 30, 60, 3 turmas, né, 100 alunos, 200 alunos, então aqui eu consigo bater o olho e falar, ó, tantos já começaram, tantos não começaram, puxa, vamos fazer a tempo, não vamos fazer a tempo, tal. Não só da produção dos meninos, como também da correção do professor. Por quê? Porque imagina que como é que eu organizo o meu tempo para tudo que eu tenho que fazer para entregar para a secretaria, por exemplo, as notas, porque isso vai para o boletim. Então, toda essa lógica também está amarrada, está organizada. Você pode acompanhar o trabalho dos alunos aqui ou ter o trabalho de correção para ver quanto falta corrigir, etc. Você tem uma aba com as orientações que você gravou. Então, aqui, de novo, você também pode ver as orientações que você deixou registradas para o aluno, dá o play aqui, ou ampliar e dar o play depois, assistir, né? Se eu deixar rodando aqui, ele vai mostrar a tela toda lá, ó. Tudo aquilo que fez, ou a orientação em texto. Você pode fazer uma coisa que eu não falei antes, Giovana, você pode fazer em texto, em vídeo, só em texto ou só em vídeo, tanto faz, tá? Então, se você só preencher o box, vai aparecer só o texto. Se você fizer o vídeo, tá aqui o vídeo. Então, você sabe, tá lá, puxa, teve orientação essa atividade? Você vai lá, você consegue ver. Ah, qual era a proposta de produção mesmo? Tá aqui, ó. A mesma proposta de produção que o aluno recebeu, você tem aqui, que vai receber tal. Então, eu tenho todas essas abas. E uma outra coisa que às vezes fica um pouco escondido, mas que é importante, que é o seguinte, está vendo que tem esse corretor aqui, corretores? Quando eu clico nesse botãozinho, ele vai aparecer todos os professores que estão cadastrados na plataforma com esse perfil de corretor. Tá? Desculpa, o que é isso? Aqui é o seguinte, às vezes a escola tem um grupo de professores do laboratório, de mentores, que ajudam o professor no trabalho de correção. Então, se eu quiser compartilhar esta ficha que você está vendo aqui com esses professores, para eles me ajudarem a corrigir, eu vou lá, se eu posso ter 1, 2, 3, 30 professores cadastrados, eu clico aqui, vou selecionar os professores que eu quero que trabalhem nessa proposta específica. Né? Professores que são parceiros da escola, tá? Do grupo da escola. Nós somos uma empresa, Argumente, de tecnologia educacional. Então, a gente não oferece serviço de correção, a gente entende até que pode existir um trabalho de avaliação diagnóstica externa para poder dar um contraponto aí para a escola, entender como é que estão os alunos, né, sem essa questão do dia a dia, desvinculado da sala de aula, mas, basicamente, aqui, o foco não é esse, é professores da escola, da relação da escola, da rede, que ajudam a escola, o professor a executar o seu projeto didático, tá? Aqui, o que pode ser também esse corretor? Pode ser o professor de filosofia, pode ser o professor de história, pode ser o professor de educação física, de biologia, não importa. São professores que estão te ajudando nesse trabalho. Então, a possibilidade de trabalhar, né, de uma maneira mais integrada já, algumas demandas de BNCC também elas estão colocadas aqui com essa possibilidade desse corretor, tá? Se eu selecionar esse cara aqui, por exemplo, vai abrir, inclusive, uma aba nova, orientações para o corretor, para eu poder, inclusive, dentro da plataforma, falar, Ed, você me ajuda com isso? Por favor. Precisamos fechar as correções. Opa. Até o dia 22. Super obrigado.
em anexo a grade de tema, sei lá. Deixei as instruções lá, o pedido de ajuda para o Ed vai receber isso lá no login dele, posso anexar aqui os arquivos, na mesma lógica, cliquei, vou escolher o arquivo e vou trabalhar. Então, veja que todo o trabalho aqui, Giovana, está super integrado para poder promover esse diálogo entre equipe pedagógica. Né? Você vai ver que tem mais coisas ainda, esses são só os primeiros caminhos. Tá? O que mais eu posso fazer aqui na gestão da atividade? Eu posso cancelar, se eu clicar nas 3 bolinhas, posso cancelar essa atividade, posso prorrogar essa atividade e a qualquer momento posso tirar a atividade dos alunos como se estivesse em sala de aula. Então eu entreguei, vamos ver se já entregou, agora são 16h51. Se eu voltar aqui, ó, opa, 0 programadas, 3 em aberto. Por quê? Porque às 16h45 a gente ia liberar para os meninos. Então, às 16h45 a gente liberou. O professor sabe que liberou porque está aqui. Se eu for na programada, não tem nada programado. Então, opa, liberou, maravilha. Volto lá. Estou acompanhando esse trabalho dos meninos. À medida que os meninos vão entregando as suas redações, eu já posso ir fazendo as correções. Eu não preciso esperar todo mundo entregar para começar a corrigir. Isso também otimiza bastante o tempo, né, total da atividade, né, do início até a última correção. Não é aquela coisa, bom, vou esperar. Se eu tenho 10 alunos, o Ed me entregou daqui a 15 minutos, eu vou receber aqui, posso clicar e começar a corrigir. Tá? Agora, chegou no horário que eu combinei com os meninos, no dia 10, eu vou lá, quero recolher, clico no recolher, e aí eu vou trazer o texto dos meninos do jeito que tiver. Se for digitada, e ele tiver digitado uma linha, vem uma linha. Digitou um parágrafo, vem um parágrafo. Digitou tudo, vem tudo. Ah, mas por que ele digitou tudo e não mandou? Ah, vai ver, ele queria fazer uma revisão de texto depois, né? Olhar com um pouco mais de distância. Mas, basicamente, a hora que você confirma o recolhimento, você pega o texto de todo mundo e aí ninguém mais pode te entregar essa atividade. Então, vou fazer isso, não vou fazer isso, vou dar meia hora a mais, vou puxar a orelha em função do volume da quantidade de alunos que não me entregou ainda. Aí você administra isso, claro, da forma que você quiser. Tá bom? Tranquilo aqui? Só uma pergunta. Todas, Giovana. Vamos supor, encerrou o prazo, então, e sempre, às vezes, 1 ou 2 não entrega. Aí a mesma atividade, eu vou até a plataforma e abro de novo ou não? Adorei. Giovana, você está especialista no tema, hein? E eu deixei para vir uma pergunta dessa, porque tem duas coisas. Porque sempre tem aquele que esquece, né? Apesar do professor sempre avisar, colocar no grupo, eles esquecem. Você tem 2 alternativas. Alternativa número 1, eu vou te mostrar primeiro agora, que é talvez a mais fácil. Você está vendo que tem esse botãozinho do reciclar aqui, ó? Vamos dizer que o Eric, ele tinha médico e ele não pôde, por qualquer razão, era uma avaliação que durava 3 horas, ou 2 horas, ou 1 hora, não importa, o horário que você decidiu para eles. Você deu 1 hora para eles fazerem a atividade, o Eric tinha médico, ele justificou, e você falou, Eric, pode fazer, me manda depois por e-mail. O que acontece? Quando eu clico nesse botãozinho aqui, ó, substituir imagem, escolher arquivo. Então, o Ed, vamos supor que ele me mandou, eu vou pegar no meu computador a produção do Ed, e veja que a produção dele poderia ser um gráfico, poderia ser uma charge, poderia ser um desenho. Vamos pegar a produção aqui, por um exemplo. E como está dentro do prazo de entrega, ele ainda vai te dizer, você quer considerar que ele te entregou no prazo ou fora? Então, o que eu acabei de fazer? Eu acabei de pegar o texto que o Ed me mandou, o Eric. O Eric só entrega no prazo, ele não tem essa... O Eric é ponta firme, o Ed é ponta firme. O Eric, ele me mandou fora do prazo, peguei do e-mail, fui lá e anexei aqui na plataforma. Então, você não precisa deixar a atividade em aberto, né? Você pode recolher, porque depois você tem como garantir que os outros textos vão entrar na plataforma. Inclusive, você pode registrar que estava fora do prazo. Aqui ele só não me deu essa opção, porque ainda é dia 3, né? Hoje é dia 3, mas quando chegar dia 11, ele vai te perguntar, você quer colocar essa atividade e registrar que ela foi entregue no prazo ou fora do prazo? Ah, mas por que eu preciso registrar isso? Porque a gente também vai ver, Giovana, dados de engajamento do aluno. Quantas atividades o aluno fez? Quantas ele entregou no prazo? Quantas ele entregou fora do prazo?
As que ele não fez por quê? Então, você tem todo esse histórico até para uma reunião de pais. Até para chamar o aluno, às vezes, fala, pô, Igor, preciso da tua ajuda, você não está colaborando, aí fica difícil. Então, você vai poder sanar isso por aqui, tá? Alterar a produção. Nesse caso, de novo, ó, cliquei lá, fora do prazo está desabilitado, porque hoje em dia é dia 3, escolher arquivo, posso colocar qualquer arquivo de imagem, então pode ser PNG, JPG ou JPEG, que é uma foto. Então eu posso lá colocar sei lá, aqui vou botar uma tabela, ó, pegar pode ser um mapa mental, pode ser o desenho, uma ilustração de um personagem, cliquei. E eu sei que o arquivo está aqui, ó, 32K, 194K, entregue no prazo e tal. Ah, não quero mais, acabou o prazo, vou recolher. A gente te dá a opção de zerar de todo mundo que não mandou. Você pode decidir isso depois também, vou te mostrar. Recolhi a atividade. Então, a atividade de todo mundo está aqui. Ah, mas e o Gustavo, o Igor e a Vanessa? Bom, eles não me mandaram, não iniciada. Então, o arquivo está 0. E se eu clicar lá, vou ver que não tem nada para corrigir. Posso colocar a atividade deles e tudo bem. Qual é o segundo caminho, né, Giovana? O primeiro é esse de clicar no botãozinho. Qual é o segundo? Depois que eu recolhi, se eu clicar aqui, ó, agora tem segunda chamada. Então, você pode automaticamente pedir uma segunda chamada para os meninos que não te mandaram na primeira. Então, vê que toda essa gestão de processo, que é dificílima, que toma um tempo terrível teu e do professor, né? Ah, 2 alunos não entregaram, quais eram os meninos? Deixa eu buscar nos meus papéis, nas minhas anotações. Não, você entrou na plataforma, clicou lá, falou não iniciada. Opa, Gustavo, Igor e Vanessa. Gustavo, Igor, Vanessa, vocês têm até amanhã para me entregar isso, mas eu vou tirar meio pontinho pelo atraso. Ou não, de novo, tua cultura, tua ideia, tua estratégia da rede, da escola, não tem certo nem errado. Clicou lá, viu todo mundo. Ah, maravilha. Se eu clicar aqui, segunda chamada, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova atividade e eu vou escolher só os 3. Então, veja que toda essa operação, Giovana, que é super delicada, imagina na reescrita, que a gente vai falar daqui a pouquinho, está super integrada. Então, a gestão da atividade fica muito fácil, né? Inclusive, você pode zerar em lote para todo mundo, falar, não, vou zerar a nota desses meninos. Você quer zerar a nota de quem? De quem não iniciou ou de quem não entregou? Ah, não, eu quero de quem nem iniciou. Quem nem iniciou, vou zerar, porque não tem nem o que discutir. Ah, não, de quem não entregou. Então, tem um menino que iniciou que você quer dar uma olhadinha. Vai que tem lá algum parágrafo. Se eu confirmar lá no não iniciadas e confirmar, esses meninos aqui já estão com 0. Eu nem preciso olhar, porque eu sei que está tudo em branco. Tranquilo? Já estou falando um pouco de correção aqui. Muito detalhe, né? É muita ferramenta, mas você vê que é muito para simplificar teu dia a dia. Tranquilo? Dúvidas, perguntas aí, Giovana? Tranquilo. Tá. Bom, então, chegamos agora, ó, concluímos criar atividade, concluímos solicitar atividade, concluímos gerir atividade. E aí a gente entra no ponto 4, mais um pouquinho só teu tempo, a gente consegue finalizar tudo aqui, corrigir e fazer devolutivas. Então, o que acontece? Quando eu estou na atividade, note que eu posso não corrigir. É que aqui eu já zerei, né? Então, o que acontece? Você pode corrigir de um aluno, pode corrigir de 3 ou pode não corrigir de ninguém. Você fala, Igor, como assim não corrigir de ninguém? Imagina que você, nessa sequência de atividades que você vai construir, você pode fazer uma atividade de pesquisa. Você não vai corrigir a atividade de pesquisa, mas você formalizou a atividade de pesquisa, botou uma data, sabe quem fez e quem não fez. Aí você vai falar assim, não, agora eu vou pedir uma atividade de construção do personagem. Eu não vou corrigir. Você não precisa contar para eles, mas eles vão fazer, você não vai corrigir. Então, mas você formalizou a etapa. Aí você vai pedir o enredo. Aí daqui a pouco você vai... Agora eu vou fazer a produção. Na produção eu vou corrigir. Se você quiser resgatar qualquer coisa desse percurso, você consegue acessar facilmente, porque as atividades elas vão sendo associadas umas às outras. Então, você pode formalizar o percurso, aquilo do processo produtivo que o Ed dizia, das estratégias, né, para engajar esse aluno, para ele entender
e desenvolver outras habilidades, né, e competências que são correlatas, né, a esse desafio da produção do texto, não vai só produzir o texto. Claro que chega um momento que ele vai desenvolvendo isso de uma maneira muito bacana e vai fazendo, essas atividades vão ficando tão mais fáceis que elas já estão incorporadas ao processo da escrita, né? Mas aqui, de qualquer jeito, você consegue, especialmente para os anos do sexto, sétimo, oitavo, acho que a gente precisa, dependendo da dificuldade de cada um de nós, né, isso ao longo de muito tempo, né, organizar ideias e tal, mas cada um com suas estratégias, mas você pode formalizar esse processo e falar, não vou corrigir, se eu precisar, eu recorro a isso depois. E às vezes isso é mais legal também, porque em vez de pedir uma atividade, você fala, eu quero uma redação para daqui a 20 dias, o aluno vai deixar para o dia 19 e não vai se engajar com esse processo. Quando for fazer, não dá tempo para fazer o processo inteiro. Então, o que a gente sugere? Pede uma atividade para 3, 4 dias, uma semana. Você viu que leva 2 minutos menos pedir atividade, pede a outra atividade para outra semana. E aí, na terceira semana, você pede a produção da redação. Então, o aluno, ele trabalhou o texto, né, o conceito, a ideia, tudo aquilo que você foi trazendo para ele, durante um percurso. E depois você corrigiu o final do percurso, mas ele não fez só o final do percurso. Isso faz toda a diferença no mundo, tá? Então, aqui, o que acontece? Você pode fazer todo esse processo e pode clicar no botãozinho para corrigir a hora que quiser. Por que o botão aqui está chamando assumir e não corrigir? Porque a gente colocou um corretor. É só para te lembrar que já tem alguém que você pediu ajuda para fazer isso. Por quê? Porque você sempre pode corrigir qualquer texto, mesmo depois de corrigido por esse corretor. Porém, se você pega o texto para você, como a gente quer que você seja sempre a última palavra, a palavra final desse processo, o corretor não consegue mais pegar. Senão, imagina que você faz alguma coisa, o corretor vai lá, pega, muda. Então, para evitar erro, é assim, o professor de filosofia, o professor de história, o teu professor corretor do laboratório, a professora que se aposentou, que continua dando uma força para vocês aí na escola, todos eles podem participar desse processo. Mas depois, e você pode fazer comentários depois, né, mais correções, ajustes nas correções dele, sem problema. Mas a hora que você assumir, ele já não pode mais trabalhar, você é a última palavra no processo. Tá? Então isso é super importante para garantir que as coisas sejam encaminhadas para o aluno exatamente da forma que você quer, tá? Que você acha que faz sentido. Para corrigir... Igor! Oi, Adi. Eu tenho uma pergunta, Igor. Oba! Vamos supor, a Giovana consegue sobrepor as outras correções? Consegue. A Giovana tem... A varinha de condão dela é mais poderosa que a de todo mundo. Então, vamos supor que a Giovana pediu para eu corrigir. Aí eu fui lá, fiz meu trabalho de correção. Só que a Giovana sabe que eu não sou ainda super experiente. E não sou mesmo, tá, Giovana? Na produção textual eu preciso aprender tudo ainda. Mas, de qualquer forma, eu estou lá aprendendo, contribuindo com esse processo. Quando a Giovana assume o texto, se ela clicar na latinha de lixo, ela apaga a correção. Tá vendo o texto? Ela zera tudo. Então, Igor, faz a correção do Eric. Eu vou lá, faço tudo que quero fazer. Ela olha e fala, não ficou legal. Mas em vez de ficar remendando, sabe aquela coisa que remendar dá mais trabalho que fazer? Você vai lá, clica no botãozinho do apagar, você apaga todos os comentários, todas as notas, fica com ela em branco para você trabalhar. Então, não, o Igor fez muito bem, mas ele só deu uma notinha aqui um pouco menor do que eu gostaria no critério modalidade. Eu vou melhorar meio pontinho. Você pode melhorar... eu quero botar mais um comentário aqui sobre coesão. Você vai lá, coloca mais um comentário sobre coesão. Então, muito objetivamente, Ed, a resposta é sim. Tudo que os outros corretores fizeram, a Giovana pode ver, validar, mudar, apagar, inserir, para depois deixar do jeito que ela quer. Tá? Tranquilo? Tá. Posso fazer uma pergunta? Por favor. Então, quando, vamos supor, o corretor corrige, aonde que o texto do aluno fica? Para eu dar uma olhada. Agora chegamos lá, vamos para a correção, né? Tudo isso para te responder a primeira pergunta lá no começo da reunião, né? Desculpa esse percurso todo, Giovana, mas é que eu tive que passar por tudo isso. Então, quando chega aqui e eu clico no assumir, o que eu vou ver? Eu vou ver exatamente o texto que o aluno me mandou. A gente tem alguns textos que eles não estão carregando inteiro, em algum tipo de imagem, mas é só dar um refresh, a gente já está olhando para isso. Mas, de qualquer forma, veja só que na minha tela do meu laptop, se eu comparar
o tamanho de um papel, ela tá maior que o tamanho do papel A4 no meu notebook. Então, imagina que você tiver um computador grande, fica super confortável, porque você tem um texto enorme aqui para você fazer a correção. Então, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que é do Eric, estou vendo que o Eric entregou no prazo, estou vendo que o Eric é do terceiro B, estou vendo a atividade. Aí eu tenho alguns botõezinhos espalhados aqui. Você está vendo que o meu mouse muda quando eu coloco ele em cima da foto? Então, na manuscrita, o que acontece? Quando eu desço o mouse, ele muda lá, eu clico, seguro e arrasto. Quando eu faço isso, eu abro uma grade de classificação do comentário, que está amarrado com a grade de correção que eu escolhi. Então, quando a gente fala que você pode ter a tua grade de correção, na escola pode ter várias grades de correção, não são só os critérios, tá, Giovana? São os critérios e são os marcadores do texto. Então, você vai dizer que é um problema de modalidade, desvio gramatical, não, vou falar outra coisa. Gramatical, modalidade, tema, gênero, problema estrutural. Ah, mas eu não gosto dessa nomenclatura. Não tem problema. Você pode criar a nomenclatura que você quiser para os marcadores. Então, vai falar, Ed, atenção à sua tese. Aqui não, né? Não entendi se você é a favor ou contra. Ah, Igor, eu preciso, deu um enter, eu preciso colocar todo esse texto? Não. Veja, se eu quiser colocar um outro aqui, falar modalidade, não, gênero, tema, sei lá, modalidade, desvio gramatical, regência nominal, e der um enter, eu só sinalizei. Então, a estratégia de correção também é sua. Marco muito, marco pouco, cada um desses, vou clicar lá e vou falar repertório, informação não desenvolvida. E vou botar o comentário que eu quiser. Tudo isso gera dados para a gente saber, Giovana, quais são as deficiências do Eric, e depois a gente vai somar isso para saber quais são as deficiências da turma do terceiro B, ou do sexto A, e para saber qual é a turma do sexto ano. Então, você tem todas as informações para poder combinar isso, para falar, pessoal, o professor de língua portuguesa tem que trabalhar lá regência nominal, porque está aparecendo problema de regência nominal. Quantos? Na última atividade tem 32 problemas de regência nominal. O professor tem que dar reforço de ortografia ou de gramática, de concordância verbal ou de nominal. Tudo isso que você está classificando aqui gera dados para a gente saber, para o professor saber, para a escola saber aonde tem que olhar com mais atenção, para o Igor ou para o ano, para a turma. Então, aqui, se eu pegar, por exemplo, eu posso fazer um comentário livre? Posso. Então, se eu estiver fazendo uma atividade com o professor de filosofia, e o professor de filosofia tiver que olhar só para a questão do repertório, não tem problema, porque ele vai marcar quantas vezes ele quiser comentário livre. Tá bom, mas o que era que eu tinha marcado aqui? Olha lá, regência. Quero apagar esse. Então, apaguei. Quero colocar de novo, não era para ter apagado. Clico lá, o que era modalidade, desvio gramatical, regência nominal. Isso aqui depois eu vou te mostrar a correção do digitado, tá? É bem semelhante, mas tem algumas coisinhas a mais. Então aqui, vou botar mais um. Regência nominal. Enquanto você está editando aí, Igor, deixa eu fazer uma pergunta, tá? De novo, estou vestindo o calçado da Giovana ali para a gente conseguir sanar todas as dúvidas, inclusive as minhas que possam surgir, né? Imagina da seguinte maneira, nós sempre temos aquele aluno que os pais acreditam ser o melhor aluno do mundo, mas ele tem diversas dificuldades e eventualmente ele vai tirar uma nota ruim. Sim. A Giovana fez a correção e nessa correção ela fez diversas marcações como você está fazendo ali, tá? Existe alguma forma dela conseguir imprimir essa correção? Ed, adorei a pergunta. A gente já, hoje não, mas eu prometo que no Volta às Aulas 2022, sim. Isso é uma demanda que começou a aparecer, não é prioritária, né? Não foi prioritária nesse tempo todo, e eu vou te mostrar por quê, a Giovana vai entender. Mas a gente vai fazer com que o aluno possa imprimir, a escola possa imprimir, o pai possa imprimir. Então, pode ficar tranquilo que eu te prometo isso para o Volta às Aulas, tá? Problema nenhum.
E já vou te explicar, Giovana, por que não tem sido tanto uma demanda. Porque aquela mesma funcionalidade... Bom, primeira questão, nas estrelinhas, se eu clicar lá, vai abrir a grade de correção que a gente escolheu. Então, tem lá modalidade. Essa nota, quem define, essa é a grade sugerida pela plataforma, esses termos, essas notas, mas é o que eu te falei. Vocês podem definir a estrutura de notas, vale meio 1 e 2 ou vale meio 0,25, meio e 1, ou 0,75 e 1. Ah, o gênero vale quanto? Então, todos esses detalhes aqui de nota, de comentário por nota, estou com o caps lock aqui, você pode deixar comentários específicos por gênero, vocês podem definir quais são esses termos da grade, vocês podem definir se vão fazer com nota, sem nota. Aqui automaticamente já está fazendo a contagem lá da nota para o professor não ter que fazer isso também. Então, vou somar lá os 6,5, vou, sei lá, vou melhorar um pouquinho, quero dar o 7. E tudo isso, né, eu posso também, assim como fiz lá na orientação, fazer uma devolutiva para o aluno com webcam ou sem webcam. Então, vou fazer com webcam porque assim fica mais bonito, né? Mas poderia, se eu tiver de pijama à noite, se eu achar que vai tirar o foco do aluno, eu posso gravar e mexer a câmera para onde eu quiser aqui e dizer, Igor, vamos ler juntos? Olha, um bom planejamento. Aqui não ficou claro essa história. Então, se eu vou gravar ou não vou gravar, se eu vou gravar para todo mundo, se eu... Daqui a pouco tem uma surpresa bacana para o ano que vem, mas mais uma, né? Se eu vou só dizer isso para o aluno que está com problema de engajamento, eu não quero fazer uma devolutiva necessariamente técnica, para explicar a coesão, olha aqui a coesão, a coerência, o não sei o quê, o grau, ó, tal, pá. Então, tudo aquilo que a gente fez antes da orientação, você consegue fazer por produção. Ah, Igor, eu vou fazer ou não vou fazer? Depende da tua visão, do teu aluno. Pode ser só um vídeo, para dizer, ficou muito bacana, Igor, não, você vai fazer melhor na próxima, não desiste. Ou pode ser um vídeo para dizer, Igor, você não levou a sério. Eu sei que você faz muito melhor, por que você não cuidou dessa produção? Então, pode ser motivacional, pode ser um puxão de orelha, pode ser técnico a questão, e eu vou parar, está vendo que está piscando aqui? Eu posso parar por aqui, eu posso parar por lá, vou fazer a mesma coisa, vou gravar minha tela, meu áudio, e se quiser meu vídeo. Preciso? Não preciso. Então, o que acontece, Ed? Como a gente tem todos esses comentários, né? Como a gente tem o vídeo e posso botar só comentários gerais, se eu não quiser botar um comentário específico, tem outros caminhos para a gente dar subsídio. Eu acho que a tua pergunta, né, Ed, não é nem se a gente consegue dar uma devolutiva muito clara, muito objetiva para esse aluno, é se como a gente dá visibilidade para o pai de tudo isso que a gente está fazendo, né? É isso também, né? Na verdade é só para apaziguar qualquer situação de um pai que conteste alguma coisa. Claro. Mas se a gente tem esse recurso, e esse recurso ele pode ser entregue dessa forma e fica salvo, Tudo. Eu acho que ele acaba sendo até melhor, né? Porque o professor explicando o ponto de vista numa gravação acaba sendo quase a mesma coisa que uma reunião em que o professor vai explicar o porquê que ganhou essa nota. Então a gente acaba já matando o coelho aí. E aí exatamente, Ed, mas a gente vai botar a questão da impressão, tá? Posso deixar esse escrito na pedra aqui, problema nenhum, já está na lista de prioridades. Agora, qual a questão? Claro, se tem um aluno que está numa situação delicada, que tem uma família delicada, que está numa situação X, e eu prefiro registrar, vou lá, registro. Vou com cuidado, vou com cautela, a gente sabe que sempre tem essas questões, mas você pode registrar isso em texto, em vídeo. Aqui, ó, se eu der o play, mesma coisa, ele já vai rodar aqui o vídeo. Ó, tá vendo que já está lá, ó. Posso ampliar. É porque não está gravando colorido, mas é colorido, tá, pessoal? É mais da internet aqui, o meu com o Teams de novo. Posso parar, posso apagar, começar de novo, porque o cachorro latiu, passou o avião, tocou o telefone, então apago, faço de novo, não tem problema. Então, tudo isso, Giovana, são estratégias de correção que o professor tem, são ferramentas para o professor trabalhar. A grade que ele quiser, com a estrutura de notas que ele quiser,
os marcadores, né, também associados a essa grade, o vídeo, o comentário geral. Aqui eu tenho um filtro para poder selecionar, sei lá, vou ver aqui os de gênero. Vou ver aqui os comentários livres. Quero apagar esse aqui. Então, tá lá, apagou já. Então, posso apagar por aqui, posso apagar por lá. Tudo isso para te dar muita flexibilidade para trabalhar e muita agilidade para trabalhar, mas com muita consistência, para ter dados para você entender, para a escola entender para onde tem que corrigir os percursos, né, daquele tipo de turma, para aquela turma, para aqueles alunos. Gostou? O que você achou? Nossa, bem legal. Assim, quando eu faço essa correção, o meu aluno recebe um aviso, algo Eu assim? adoro tuas perguntas, Giovana, porque ele, você vai... eu corrigir ou ele não recebe nada? Porque até quando, se ele abre, vamos supor, a plataforma, o pai pode estar junto e vai analisar a correção. É claro que eu vou ter que ter cuidado a forma que eu vou falar da correção, porque... sem dúvida, né? Aquela coisa, né? Você está dando mais detalhe e toda vez que você faz isso, você queira ou não, está compartilhando um pouco mais de informação. Então, tem esse saber fazer, né? Não tem dúvida, né? E saber fazer de acordo com aquilo que é a prática da escola, né? As definições que a escola coloca e tal. Mas, veja, você não precisa fazer tudo isso, você pode fazer tudo isso. Você pode escolher para quem você faz, em que momento você faz, para outro, etc. Então, faz para todo mundo, faz só para quem está com dificuldade, o vídeo. E a tua pergunta, né, dizer, o aluno termina agora? Não. Eu posso deixar, inclusive, tem mais um detalhe antes de te... o aluno só vai receber a devolutiva quando eu finalizar a atividade para todo mundo. Porque senão, o que acontece? Vira ciúmes. Giovana, você corrigiu do Ed, não corrigiu o meu. O Ed já recebeu a dele ontem. Como a gente sabe que você é praticamente impossível você sentar e corrigir todos na mesma hora, e mesmo que fosse na mesma hora, sempre tem um aluno que vai dizer, mas a minha foi a primeira, a dele foi a última, né? Fica aquela história. Então, o que a gente faz? Quando você finaliza, vou te mostrar, você devolve para todo mundo ao mesmo tempo. Então, isso acaba um pouco com essa história do ciúme, né? Mas antes de te mostrar isso, o que acontece? Está vendo que tem um balãozinho aqui do comentário também? Esse comentário pode ser um lembrete para você ou pode ser um diálogo entre os educadores. Isso aqui não vai para o aluno. O que vai para o aluno são esses comentários, né, daqui da grade, ou esse comentário geral. Esse comentário do balãozinho é só entre os educadores, corretor, professor, coordenador. Então, eu posso estar corrigindo para você e falar, Giovana, você acha que eu deveria zerar a nota do critério X? Vou lá, vou salvar isso. Quando eu faço isso, se eu voltar aqui, ó, o que aconteceu? Eu estou vendo agora que tem um balãozinho. Está vendo que é o único balãozinho que está colorido? Primeiro, eu sei que eu não concluí. Eu sei que essas aqui eu já zerei. Essa aqui eu sei que está verdinho e não está corrigida ainda. E essa aqui está com continuar. Ela não está concluída. Tem um comentário. Se eu clicar lá, tem lá. Giovana, você acha que eu deveria concluir a nota do critério e tal? Você vai clicar na lupa. O que é a lupa? A lupa é um lugar onde você só olha, mas não intervém, não mexe. E por quê? Porque o coordenador, né, tem a lupa, mas ele não tem... eu quero ver o trabalho que o corretor está fazendo, mas eu não quero interferir. Se você pegar para você, você interfere. Então, você vai na lupa e olha o trabalho do corretor ou do professor de filosofia. E aí você vai conversar com ele. Fique à vontade, acho que não. Mas o que mais eu posso fazer aqui? Vou botar bonita. Eu também posso usar esse mesmo recurso para marcar aquela redação que eu quero apresentar na sala de aula, que tem um exemplo excelente de um personagem super rico. Então, eu posso botar lembretes aqui para mim. Então, pode servir tanto para diálogo entre os educadores, como para lembretes para mim, para usar depois em outro momento. Quando o professor voltar aqui, ó, se ele... Opa, aqui é aquela história que eu te falei que a gente está ajustando, né? Nem sempre ela carrega inteira, aí só dá um refresh. Quando eu concluir essa correção, aí ele vai ficar lá, ó, visualizar, está concluída a nota 7. Tá bom? Tranquilo? Te responde. Tá vendo que tem o finalizar a atividade? Sim.
Se eu clicar no finalizar, eu falo, ó, as correções e devolutivas ficarão disponíveis para o aluno. Deseja finalizar? Então, até aqui, eu corrigi tudo isso, mas os alunos não viram. Depois que eu finalizar, eles vão ver. E outra coisa importante é o seguinte, note que eu posso finalizar? Sim, confirmar. Mesmo com uma produção que não estava corrigida. Eu não preciso corrigir todas. Ah, maravilha. Depois que eu corrijo, para onde eu vou? Tá vendo que mudou agora aqui, ó? Mudou a página. Eu tenho uma data de finalização. Eu não estou mais na página de início, estou na página atividades. Eu finalizei essa atividade e eu tenho lá todo mundo que eu corrigi. Tem os comentários que foram deixados. Tem uma coluna aqui que eu vou te explicar daqui a pouquinho. Tem lá indicadores e gráficos, prazo da atividade. Aqui está negativo, porque a gente pediu para o dia 10 e finalizou no dia 3, tá? Mas, então, tem os prazos da atividade, tem os engajamentos, quantos alunos fizeram, quantos enviaram no prazo, quantos nem começaram, a distribuição de notas. Então, eu tenho 3 meninos com nota 0, eu tenho um menino com notas 6, 7 e tal, então eu tenho a nota 8 aqui, nota 7. Então, eu tenho a distribuição de notas. Eu tenho as notas médias por competência. Então, eu tenho o relatório de tudo. Sei como foi realizada. Então, a média de 6 marcações por produção corrigida e tal. Então, eu tenho dado de tudo. E tenho aqui os relatórios sobre isso. Então, eu tenho lá cada produção, quem começou não entregou, que data, que hora, que tamanho tinha, quem corrigiu, que horas corrigiu, teve marcação, qual foi a nota por critério, tarará, tarará. Qual foi a estratégia de cada corretor, se você estiver pedindo ajuda para outras pessoas, com devolutiva multimídia, zerou individualmente, zerou em lote, como é que é isso? Marcação da atividade. Olha aquilo que eu... Só vou fazer uma anotaçãozinha, para não esquecer. Perdão. Marcação por atividade. Lembra que eu, de propósito, fiz 3 marcações de regência nominal? Olha lá. Ó. Maior problema da atividade, modalidade, 3 marcações de regência nominal. Uma marcação de gênero de problema estrutural. Uma marcação livre, porque a gente apagou a segunda. Uma marcação... Então, você, quando vai corrigindo todas, vai empilhando essas marcações e a gente te mostra onde é que estão os maiores problemas. Ah, eu quero olhar isso, quero compartilhar isso com o professor de língua portuguesa. Vou fazer o download. Ele já vai baixar o arquivo aqui no meu computador. Vou clicar no arquivo. Se eu clicar no arquivo aqui, ele vai abrir no Excel. E eu vou ter um Excel aqui normal para filtrar, inclusive... Ah, eu quero filtrar pelo critério X, pelo critério Y. E ele vai te mostrar todos os problemas e vai dizendo se foi comentado ou não pelo professor, pelo corretor na correção. Então, veja que a gente consegue gerar o dado e compartilhar esse dado, né, para ele alimentar o trabalho de sala de aula também. Tá? Ah, eu quero usar agora aquela produção que estava marcada para mostrar na sala de aula. Eu clico aqui, eu sei que essa aqui é a que eu queria, essa aqui mesmo. Se eu clicar na lupa, eu vou ver lá a produção que tinha sido corrigida para mostrar para os meninos, posso ampliar, né, mostrar depois e tal, e ainda posso mudar nota se precisar. Ah, o aluno chorão, chegou lá, falou, puxa, não, mas olha aqui e tal. Se eu clicar em editar, ele me permite mudar. Ah, quem pode mudar nota? Só o professor, mais ninguém. O corretor não pode mudar nota. Pronto, te mostrei agora toda a parte da correção e da finalização. Te respondi a pergunta, né? Sim, toda essa correção que o professor faz fica salvo tempo indeterminado ou determinado? Indeterminado, Giovana. O ano todo, tanto para você quanto para o seu aluno. Então, imagina, eu estou em atividades, né? Se eu voltar aqui, ó, veja, olha a quantidade de coisa que eu tenho. Eu estava no menu início, tinha atividades em aberto. Agora eu só tenho 2. Porque a gente finalizou aquela, certo? Então, não está mais com o aluno, não aparece mais para você. Se eu vier aqui no Atividades, o que eu estou vendo? Todas as atividades que eu pedi no ano inteiro. A que eu cancelei, a que eu já finalizei. Então, eu posso filtrar e falar, não, quero ver só as finalizadas.
Eu quero ver as finalizadas de crônica reflexiva. Eu tenho colecionando balões, que na data tal, tenho a data... eu quero ver a finalizada de, sei lá, como é que era? Nosso conto de aventura. Tá aqui, ó, apresentação Hub. Eu quero ver a de reescrita, quero ver a de construção de personagem, quero ver a de análise da situação de comunicação. Então, você tem tudo e o teu aluno tem as dele. Aqui você vê de todos os alunos de todas as atividades, mas isso tudo muito, muito simples, muito organizado. Que mais? Vamos clicar lá, que tem duas surpresas que eu não te mostrei. Tá vendo que tem dois botõezinhos aqui, ó? Reescrita e criar continuação? Lembra que a gente falou da sequência de atividades? Se eu tivesse pedido um projeto de texto, eu poderia clicar aqui e pedir uma atividade de continuação que ia associar uma outra. Não, eu quero pedir uma reescrita. Para quem você quer a reescrita? Para todo mundo que você corrigiu, no caso só o Eric. Para as notas menores ou iguais a 5, e ele vai te marcar quem tirou menos que 5. Você quer escolher os estudantes que vão fazer a reescrita ou você quer para todo mundo? E ele te marcou todo mundo, 5 alunos selecionados. Então, veja, vou pedir só para quem eu corrigi. Então, está lá só para o Eric. Você vê que o Felipe, ele entregou, a gente não corrigiu, ele não recebeu. Eu vou pedir para um estudante, tudo isso, não vou programar, você já pode começar agora mesmo, não tem problema, vou dar para ele só. Por quê? Porque ele está com uma nota que não é bacana, porque eu acho que ele poderia fazer melhor, porque eu quero digitada dessa vez, vou atribuir nota, não vou atribuir nota, não quero gravar o vídeo, concluir. Olha como a gente fez a reescrita aqui. Você viu que fácil, Giovana? Então, às vezes aquele trabalho que dá, parar para organizar, ver quem vai fazer, separa a nota boa, separa a nota ruim, pede, depois para cobrar quem que eu tenho que cobrar. Eu já defini a data, já pedi para quem eu precisava, já está tudo amarrado. Então, poderia ser uma atividade de continuação outra, ou a gente formaliza e deixa muito registrado qual é a reescrita. Se você clicar aqui, mesma lógica. Quem recebeu a atividade? Só o Eric. Jogo dos 7 erros. Qual é a única aba que está diferente? Atividades relacionadas. Se eu clicar aqui, atividade original. Giovana, tarará. Legal, está aqui. Quero investigar essa atividade. Quero ver o trabalho do Eric que ele tinha feito antes. A gente vai ter comparação de versão. Agora, aqui está manuscrita, né? Então, claro, quando você pedir 2 vezes agora por volta às aulas, quando você pedir 2 vezes a digitada, você vai ter comparação de versão automática também, tá? Então, isso também é mais uma coisa que acho que otimiza muito, né? Saber se o aluno mexeu no texto, mexeu aonde e tal. Agora, se eu clicar lá, só quero te mostrar uma coisa diferente nesse processo todo. Quando você clicar aqui, é diferente a tela. Por quê? Porque essa é digitada. Então, aqui eu posso digitar o texto do aluno, que não vou fazer, evidentemente, ou posso simplesmente pegar o texto que ele me mandou, Ctrl+C, Ctrl+V, substituir. 1, 2, 3, hein? 2.615 caracteres. Antes era tamanho em peso, né? Tamanho de kbytes e megabytes e tal. E aqui em caracteres. Por quê? Porque é digitado. Então, você viu que o processo é exatamente o mesmo? Tranquilo? Ok. Agora, vamos ver se eu te tiro a dúvida de como é corrigir uma atividade digitada. Que eu te mostrei a manuscrita. Digitada. Mesma página, mesmos botões. O que muda? Primeiro, como é reescrita, tá vendo que tem devolutivo anterior aqui, ó? Então, se eu clicar lá, eu já vou abrir numa outra página a devolutiva anterior que ele recebeu, mesmo tendo sido digitada. Então, para você comparar uma coisa com a outra, tá muito fácil. É o que eu te falei, quando for 2 vezes digitada, a gente vai comparar já as mudanças, tá? Quero aumentar isso aqui porque está escuro, não estou conseguindo enxergar, mas você tem a devolutiva anterior, você tem aumento, e aqui é a mesma coisa, clico, arrasto, pintei. É um problema de tema, é um problema de repertório, é um problema de gênero, é um problema estrutural. Posso botar o comentário? Pum. Tem um outro problema que está aqui em cima, ó. Não tem problema.
modalidade, desvio gramatical, concordância verbal. Papapá, pum. Ah, eu tenho um outro problema. Não tem problema. Você pode fazer quantas marcações você quiser aqui. Qual a diferença? Você tem o comentário livre da mesma forma. Se você clicar nos números, né, aparece lá de qualquer forma todo o texto. Você pode continuar colocando lá os textos. Mas aqui tem duas surpresas. Você tem o apagar. Conectivo, para. Então, você pode apagar. Como apaga? Você só vai colocar um taxadinho para o aluno, né? Você não vai tirar o texto, claro. E você pode adicionar. Por quê? E aí, no adicionar, para o Fundamental 2, funciona muito essa coisa do emoji também, né? Então, veja que as ferramentas de correção, elas são... Pode botar tanto no texto aqui, quanto no... Ah, quero botar o comentário. Ah, eu quero olhar a lista. Filtrar aqui por... Opa, cliquei o lado errado do mouse. Gênero. Ah, vou apagar. Pum, apagou lá. Ah, vou apagar. Pum, vou apagar. Pum, pum, pum. E aí vamos. Tranquilo? Sim, aí quando eu envio pro aluno, ele clica ali em cima do número. Exatamente. E aí ele consegue ler tudo que eu escrevi. Tudo. É a mesma lógica. Então, você botar lá o comentário que você quiser. Bem bacana. O aluno vai clicar lá e ele vai ter certinho, ó, e ele vai ter classificado com os teus marcadores, se vocês quiserem, e com o texto que você colocou. Gostei daquela também de apagar, que fica... Fica legal, né? Uhum. Nossa. Porque você diz assim, não, isso... E às vezes é isso, né? Você fala assim, não, vamos apagar esse trecho. E aí você vai lá e escreve para esse aluno. Escreve. Ah, tá errado. Não tem problema. Quer dizer, acho que, claro, vai de cada professor, né? A gente acha que não tem problema. Adicionar. Olha lá. E você pode até botar teu comentário junto, né? Se quiser. Poderia ter feito de uma vez só, né? Sei lá. Se o aluno clicar. Então, para o aluno, assim, são recursos que ele... Né? Imagina esse menino ainda da tecnologia, né? Ajuda bem, né? Giovana, obrigado pela tua paciência. O que você achou? Esse foi aqui o... Você viu que super flexibilidade para todos. Deixa eu abrir minha câmera, que acho que está fechada, né? Porque eu estava apresentando. Deixa eu parar de apresentar e abrir minha câmera para você me ver também. Pronto. O que você achou? Faz sentido? Faz. Gostou? Nossa, eu gostei muito. Ai, que bom. Porque Obrigado, viu, Giovana, pelo seu tempo também. Pessoal, peço desculpas, eu tive que mudar para o celular, a internet não tá legal. Não, tranquilo, Edinho. Eu acho que foi muito explicativo, Igor, principalmente porque, olha só, Giovana, eu acho que a Argumente, ela tem tantos recursos que já acho que é a segunda ou a terceira vez que eu escuto o Igor falando, e hoje eu senti que eu aprendi mais, porque a gente teve as dúvidas e ele foi sanando essas dúvidas. Então, a gente sabe que essa experiência positiva vai surgir cada vez mais conforme você for usando a plataforma, né? Mas já ficamos com um gostinho de que realmente acho que dá para atribuir valor para a escola de vocês, né? É claro que na prática vai surgir dúvidas, né? É isso, Giovana. Não tem, mas olha, para te deixar tranquila, eu sempre faço esse paralelo que é igual o WhatsApp, o Instagram. Não tem jeito. O primeiro dia que a gente pegou o Instagram, e eu não sou um usuário muito, digamos,
ativo, né, em rede social e tal, mas você fica com que se eu clicar aqui acontece o quê? Se eu clicar lá acontece o quê? Como é que é essa história? Inclusive, vou até te mostrar uma última coisa que é bem importante, que você tem um perfil de simulador para você fazer o que você quiser na plataforma. Então, tá vendo que aqui, ó, eu tenho coordenador, professor, eu posso ser várias personas na plataforma. E aqui no simulador, eu posso mexer tanto como professor, para ver o que acontece como aluno, para depois devolver para o professor, para poder brincar à vontade, tirar dúvidas. Se você precisar, tem o Ed, tem também um chat aqui para você tirar dúvida com a gente. Fica super à vontade, é muito normal. É assim, é o uso que te gera dúvida, é a dúvida que leva a gente mais longe como time, né? Vocês e a gente aqui também pensando nisso. Pô, vamos botar um botãozinho para gravar a explicação da proposta, que eu adorei. Então, essa você já me deu um presente hoje também, tá? Ficou ótima a ideia para a gente incorporar. Então, você vê que o produto, ele é isso que eu queria dizer, como ele já está muito robusto, já tem muita coisa, mas a gente sempre pode evoluir, ter muita humildade aqui para a gente trabalhar realmente muito próximo a vocês, tá? Então é isso aí, né? Fechou? Fechou. Giovana, novamente obrigado. Igor, você também, você está sendo um parceirão nosso aqui do Educacional, da Positivo Tecnologia. A gente espera que dê tudo certo. E, Giovana, naquele grupo que eu criei com vocês, eu vou passar os próximos passos, tá bom? Nós desenhamos para vocês uma plataforma de escrita, que é a Argumente, né? Produção de texto. E também desenhamos uma que envolve a parte de leitura e interpretação. Eu vou informando vocês lá, a Diva, a Michelle, vocês professoras também, e aí a gente alinha os próximos passos da nosso Early Adopter. Combinado? Combinado. Eu que agradeço o convite. Que Gostei isso. muito, muito bacana. Anotei bastante o que você ia falando ali, onde que tinha que clicar. Depois, na hora que eu for mexendo na plataforma ali, dúvidas vou perguntando. Com Não, e certeza. depois, tem tutorial, tem esse vídeo, a gente está aqui, tá bom? Super prazer te conhecer, obrigado pela tarde aí, pela Prazer foi energia meu. na véspera do feriado, tá? Você também é de um parceirão. Que Ed, isso. eu já vi que a gente vai fazer muita coisa juntos, tá bom? Com certeza, gente. Então, obrigado mesmo, gente. Até mais, viu? Vou encerrar a gravação. E é isso aí.